Olá pessoal, eu sou o André Barbieri. E eu, Simone Shibashi. E esse é o nosso novo programa do podcast internacional do Ideias de Esquerda. E nós vamos tratar aqui de um tema da geopolítica mundial que sempre retorna à nossa pauta, discutindo especificamente a luta do povo palestino contra a ofensiva colonialista israelense, que recentemente abriu um novo capítulo com a tentativa de anexação de parte da Cisjordânia por Israel. E antes de começar o nosso programa, eu queria fazer um convite especial a todos os nossos ouvintes para participar do nosso ato internacional simultâneo contra o racismo e a violência policial nos Estados Unidos e em todo o mundo, para saudar essa grande batalha que surgiu nos Estados Unidos depois do assassinato brutal do George Floyd, para que não sejam os trabalhadores e os oprimidos que paguem pela crise capitalista. Esse é um ato que nós vamos fazer pela nossa rede internacional do Esquerda Diário, pela fração trotskista, todos os grupos que impulsionam essa rede a nível internacional para fortalecer e ampliar as fileiras dos revolucionários em todo o mundo, para se colocarem à disposição de aprofundar todos os debates políticos, estratégicos e programáticos para recuperar o legado do marxismo revolucionário e a construção de uma internacional da revolução socialista. Nesse ato, a gente vai contar com as intervenções da Julia Wallace e do Mike Pappas, da organização Left Voice, nos Estados Unidos, aqui no Brasil com Marcelo Pablito, com a Letícia Parks, do MRT, também do Quilombo Vermelho, na França com o ferroviário Anas Kazib, que é nosso companheiro lá da Corrente Comunista Revolucionária, e distintas outras organizações que também vão fazer saudação nesse ato. Esse ato vai ser mediado pelo Nicolás Del Canho, que é um dirigente do PTS, a nossa organização irmã na Argentina, também pela Miriam Bregman, que é a legisladora de Buenos Aires, pela Frente de Esquerda e dos Trabalhadores, e vai acontecer nesse próximo sábado, no dia 11 de julho, às 3 horas da tarde, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Já convido todo mundo aqui a participar e difundir também essas discussões para que a gente aprofunde essa necessidade, de ligar a construção de uma grande organização revolucionária dos trabalhadores a nível internacional. Então, voltando aqui para a gente começar o nosso programa, eu estou com a Simone Shibashi de novo junto comigo. E aí, Si, tudo bem? Tudo bom, André? Tudo massa. Então, para discutir a questão de Israel-Palestina, a gente está vendo toda essa crise do coronavírus, que vem cobrando o preço das vidas no mundo inteiro, e não é diferente na Palestina. Os palestinos seguem cercados, na faixa de Gaza, sofrendo todos os efeitos dos bloqueios de Israel. Agora, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ameaçou novas medidas expansionistas, que significa assaltar e tomar as vidas desses palestinos que vêm às suas terras roubadas por esse Estado, e quer especificamente anexar a Cisjordânia, ampliando as colônias israelenses. Esse é o novo plano que o governo israelense soltou nessas últimas semanas, numa ação que estava prevista para acontecer nesse 1º de julho e que acabou não se consolidando pelas vacilações do Trump, e por várias crises internas no próprio governo israelense. Mas para a gente entender um pouco o que isso significa, antes de voltar para a situação atual da conjuntura, seria muito importante a gente pegar um pouco do sentido histórico, da luta do povo palestino e da própria origem do Estado de Israel como um enclave pró-imperialista no Oriente Médio. Como é que a gente pode tratar inicialmente dessa questão histórica, Si? Oi, André, todo mundo que está ouvindo a gente. Não, a questão histórica da Palestina ela é fundamental, é uma questão que a gente sempre tem que voltar a ela, mas vocês me permitem, assim, eu estava aqui me preparando para o podcast, me lembrei que a gente está... Vou fazer um comentário antes que não poderia deixar de ser feito, que a gente está justamente no dia 7 de julho, um dia aqui em que novamente a Terra plana não girou, capotou, porque o seu Bolsonaro agora acaba de dizer que testou positivo para o coronavírus, André? Esse país aqui, ele realmente dá pra gente, assim, uma série de memes, uma série de piadas prontas, algumas trágicas, outras nos dão muita raiva, mas enfim. Infelizmente, aí, para todo mundo que teve um alento no coração com essa notícia, a gente sabe que para derrotar a ultradireita no Brasil, para acabar com o Bolsonaro, para acabar com o Mourão, vai, infelizmente, precisar de muito mais, ou felizmente, do que a ação de um vírus, Mas a gente pode...
O pessoal aqui, que já antecipou o panelaço hoje, estava gritando força corona e tal, mas é o receio que aquele ali é tão ruim que vai matar o coronavírus, esse que é o pior. Claro, ignorou 65 mil mortos, né, que tragicamente foram vítimas da pandemia, do descaso social sanitário no Brasil, que foi construído, né, pela burguesia. E o Bolsonaro, esse sujeito, né, da escória da extrema-direita, aprofundou todos esses problemas estruturais do país e gerou toda essa catástrofe. E vinha dizendo, né, vinha se quase que arrogando como o único ser humano que era imune, né, ao coronavírus, e agora provou que não é. Pois é, não é imune, vamos ver como é que vai se desenvolver a situação. A gente sabe que o que quer que aconteça não tem a ver com nenhum histórico de atleta, né? Até porque fazendo aquelas flexões de pescoço que o Bolsonaro faz em vários vídeos, a gente sabe que o atletismo ali passou longe. Mas, enfim, continua sendo uma tarefa da classe trabalhadora, da luta de classes e de uma posição independente, dar uma saída aí para essa situação que está aberta no país, né? E como você muito bem lembrou, Bolsonaro aí responsável por 65 mil mortes, que pode ser muito maior esse índice por conta da subnotificação. Agora aí vem a público dizer que está com coronavírus, enfim, tudo abre uma série de incertezas aí no cenário político nacional, mas a única certeza que a gente tem é que a luta de classe pode resolver toda essa situação, né? Então, sigamos aí e retomemos o tema muito importante da Palestina. Você me perguntou justamente, né, quais são os antecedentes da fundação do Estado de Israel e como que isso impacta a situação aberta hoje, e eu diria que isso é muito importante, né, para todo mundo que queira, de fato, ter uma visão sobre o que significa a luta palestina no contexto internacional e como ela é central para todo mundo que se coloca aí como parte da esquerda, né? Muita gente não conhece, não sabe disso, ou mesmo acaba acreditando num falso senso comum aí que é muito difundido pelos grandes meios, né, de que os palestinos são todos terroristas, de que eles atacam os israelenses por ódio gratuito, enfim, que se trata aí de resquícios da barbárie, aquela visão bem colonialista mesmo, né, que se tem em certas correntes até mesmo historiográficas, mas o fato burguesas, né, mas o fato é que os palestinos eles são vítimas de um dos mais absurdos exemplos de expansão colonialista e imperialista da história, né? E saber isso é chave para entender corretamente os conflitos que se dão lá até hoje. Para dar uma contextualização concreta, o Estado de Israel ele foi fundado a partir de uma resolução adotada pela ONU, né, em 1948, portanto, alguns poucos anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, e que instaurou um Estado artificial, né, naquela região. Anteriormente à criação do Estado de Israel, o povo judeu ele vivia espalhado por uma série de países na Europa, inclusive pelo Oriente Médio, pelo território da Palestina histórica, onde durante diversos séculos eles conviveram pacificamente com os árabes, né? Foi, por exemplo, para dar uma noção para quem está nos ouvindo, em 1917, portanto, antes da fundação do Estado de Israel, conviviam nos 26 mil quilômetros quadrados da Palestina cerca de 1 milhão de palestinos e 100 mil judeus, e não havia problema nenhum, né, entre esses povos. Naquele momento, a Palestina ela ainda era controlada pela Grã-Bretanha, que já em 1921 tentou dividir o território, deixando 80% para os árabes e 20% do território para os judeus, né, para os sionistas, isso é, aqueles setores dos judeus que tinham como projeto criar um Estado unicamente e exclusivamente povoado e dominado pelos judeus. É muito importante que a gente lembre, André, que nesse momento as alas sionistas dos judeus eram uma minoria, né? Que é uma outra coisa que as pessoas muitas vezes não sabem, né? O movimento sionista como esse, que reivindica para si um Estado unicamente judeu, era uma minoria em 1917, ele só passa a ter importância mesmo em 1948, né? Exatamente. Nesse momento a gente realmente tinha a maioria palestina dentro do território histórico, né, da Palestina. E lembrando, a partir do que você colocou, que foi o Theodor Herzl, né, foi um dos principais fundadores da corrente sionista, como uma corrente política no século passado, ele não hesitou em firmar vários pactos e acordos com personagens notoriamente antissemitas, né, como os próprios membros do governo czarista russo, que naquele momento prometeram, no início do século XX, financiar, inclusive, uma caravana em direção à Palestina, sob a condição de que os sionistas convencessem os judeus a abandonarem
os partidos operários e socialistas na Rússia, né, que nesse momento batalhavam contra o regime do czarismo. Então Herzl foi o criador da máxima de que a Palestina seria uma terra sem povo para um povo sem terra. E a gente sabe que a Palestina está longe de ser uma terra sem povo, tem uma história, uma tradição muito grande, e é isso que vale a pena resgatar aqui, né, Si? Pois é, exatamente. Essa questão de uma terra sem povo para um povo sem terra era uma grande mentira, e a revolta do povo palestino desde então, né, que nunca deixou de se levantar contra a ocupação, é uma prova bem concreta disso, né? O Ben-Gurion, que foi um dos dirigentes do movimento sionista ali, a partir de meados da década de 1920, tendo bastante expressividade até os anos 60, ele tinha exigido em 1942 a totalidade do território da Palestina para a fundação de um novo Estado. Mas o que eu estava querendo ressaltar e deixar muito bem marcado para os nossos ouvintes é que é importante saber que foi só depois da Segunda Guerra Mundial que esse mesmo movimento sionista obteve, com o apoio do imperialismo norte-americano e das demais potências europeias, o aval para criar um Estado judeu. Então, o imperialismo estadunidense ele se utilizou de uma justa aspiração do povo judeu, né, de viver em segurança, depois de ter ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial, né, a barbárie dos mais de 100 milhões de judeus assassinados pelos nazistas. Vem o establishment norte-americano e se apropria disso e dá uma saída reacionária a essa demanda, né? Então, com isso, o movimento sionista, ele deixa de ser minoritário, né? É a partir de então que, com a votação da criação do Estado de Israel, se abre imediatamente o problema sobre o que fazer com os palestinos que viviam naquele território onde o Estado pretensamente seria constituído, né? E a resposta que o imperialismo e a burguesia sionista deram foi simplesmente expulsar os palestinos, expulsar os árabes que ali viviam. Então, após a guerra de 1948, 1949, em que o povo palestino organiza uma resistência muito forte para se manter nas suas terras, né, históricas, ancestrais, e que os israelenses vencem essa guerra, houve uma ampliação do domínio do Estado de Israel para uma área de cerca de 20 mil quilômetros quadrados a mais, o que corresponde a cerca de 75% já da superfície da Palestina. Então, isso provocou o deslocamento de aproximadamente 900 mil palestinos na época, que deixaram as terras ocupadas agora por Israel, né? Não à toa, esse momento ficou conhecido em árabe como Nakba, que significa a grande catástrofe, né? A grande desgraça. E o Estado de Israel não parou por aí. Desde então, ele vem cada vez mais engolindo os territórios dos palestinos, e eu acho que uma grande marca disso é a Guerra de 1967, quando Israel estende ainda mais as suas fronteiras, expulsa ainda mais, oprime ainda mais os palestinos. Então, esse imenso contingente de refugiados palestinos, que vem se dispersando desde então pelos campos no Oriente Médio, hoje constituem uma população de cerca de 8 milhões de pessoas que vivem nesses campos, que vivem como refugiados, são palestinos que não podem voltar para suas casas e que são proibidos por Israel, inclusive, de receberem ajuda humanitária, né, no caso dos que vivem na faixa de Gaza. Sim, é um completo absurdo, né? Isso a gente está mencionando só a primeira parte do século XX, né? Se a gente for pegar depois, a segunda metade do século XX, tem atrocidades inúmeras, né, que Israel cometeu para continuar se expandindo sobre as terras históricas da Palestina, engolindo porções cada vez maiores, né? Na minha opinião, a Guerra dos 6 Dias de 1967 é um exemplo enorme disso, né? Sim, até para dar uma dimensão para os nossos ouvintes sobre a extensão da política colonialista israelense, pegando a Guerra dos 6 Dias, entre os dias 5 e 10 de junho, né, de 1967, o período, né, em que durou essa conflagração, Israel anexou ao seu território a Península do Sinai, a faixa de Gaza, a Cisjordânia, Jerusalém e as colinas de Golã. Em 6 dias, o território ocupado por Israel, como a Simone estava mencionando, foi de 20.720 quilômetros quadrados, né? Quase que 80 mil quilômetros quadrados do território palestino agora são ocupados pelo exército israelense. Então, cabe lembrar que um dos motivos principais da vitória de Israel foi a tecnologia bélica que os israelenses tinham na época e que é de responsabilidade dos Estados Unidos, né, que armou esse governo, esse enclave pró-imperialista no Oriente Médio, justamente para poder
servir de plataforma, de cabeceira de praia, né, para usar o termo militar, para os Estados Unidos nessa região estratégica do petróleo no mundo. Seguindo aí, no dia 7 de junho, os israelenses tinham começado, né, toda a conquista da cidade de Jerusalém, tomaram simbolicamente essa cidade com o hasteamento da bandeira de Israel no Muro das Lamentações. Depois, no dia 8 de junho, a Península do Sinai, boa parte da Cisjordânia, já se encontravam sob o controle de Israel. E como não houve um rápido cessar-fogo naquele momento, os israelenses continuaram a avançar sobre o território sírio, tomando inclusive as colinas de Golã. Então, os árabes perderam cerca de 15 mil homens nesse conflito, né, mais de 400 aviões, 800 tanques, e os israelenses tiveram baixas bem pequenas, né, 800 pessoas, pouco mais de 40 aeronaves nessa conflagração. Pois é, e inclusive é muito interessante esses dados, né, porque já mostra a desigualdade de condições dos conflitos que envolvem Israel e as ocupações ali que os palestinos são obrigados a viver nos territórios que eles estão hoje, sem nenhuma unidade territorial, enfim, né? Porque é muito comum a gente ver esses números e eles comprovam justamente essa superioridade bélica, né? O Estado de Israel como um Estado praticamente de cidadãos soldados, né? É obrigatório que se fique 4 anos no exército de Israel, todo mundo que lá vive, assim, desde sempre muito fortemente financiado pelos Estados Unidos, né? E, enfim, como resultado aí da guerra de 1967, os palestinos, eles efetivamente foram cada vez mais obrigados a viver em áreas sem nenhuma unidade territorial. Então, se você tem uma parte dos palestinos na faixa de Gaza, onde hoje a gente tem quase 2 milhões de pessoas, dividindo aí um perímetro de 360 quilômetros quadrados, né, o que é uma ínfima parcela do território histórico da Palestina, e é governada pelo Hamas, enquanto há uma outra parcela dos palestinos que vivem em Israel, mas que eles são completamente desprovidos dos mesmos direitos que os cidadãos israelenses. Eles são marginalizados, inclusive, da participação de uma série de decisões políticas, muito embora existam partidos árabes, né, na política israelense, na realidade existe uma série de mecanismos de controle que pesa sobre essa população, que não pesa da mesma maneira sobre os israelenses, né? Então, a partir disso a gente já pode antecipar que a solução dos dois estados, né, um estado israelense e um estado palestino, que tentou aí ser pactuada nos acordos de Oslo e de Camp David durante os anos 90 e depois durante o começo do século XXI, na realidade eram grandes falácias, né, porque negariam aos palestinos refugiados justamente o direito de retornarem ao seu país, porque esses acordos, eles todos se baseavam nas fronteiras que Israel tinha imposto, tinha, vamos dizer assim, arrancado do povo palestino, né? Então, isso condenaria os palestinos da faixa de Gaza e da Cisjordânia a viverem ali sem qualquer unidade territorial. Isso não é um Estado, né? A gente não pode chamar de Estado uma faixa de terra num lugar, ou outro pedacinho de uma cidade no outro, entendeu? E você não pode cruzar, porque com certeza o bloqueio ia seguir. Então, isso tudo é uma grande mentira, uma grande falácia, né? Então, desde as assinaturas dos acordos de Oslo, em 1993, que prometia aos palestinos a ficção desses 2 estados na pequena área ali da faixa de Gaza atual, as colônias judaicas da Cisjordânia, elas foram consideradas ilegais até mesmo pelos organismos internacionais imperialistas, né? No entanto, isso não impediu que essas colônias aumentassem mais de 3 vezes. Sim, exatamente. É um nível de brutalidade que é tremendo, né? A gente poderia dar inúmeros exemplos. Por exemplo, é o exército de Israel que controla o acesso à água e aos serviços básicos da população que está enclausurada na faixa de Gaza. Essas pessoas, às vezes, não têm acesso à comida, porque o exército israelense aponta os seus fuzis para essas pessoas, e não terem o mínimo, né, do saneamento básico e do acesso aos serviços públicos necessários para poder sobreviver com o mínimo de dignidade. Então, de fato, é uma ofensiva colonialista que o Estado de Israel faz sobre o território histórico da Palestina já há muitas décadas. Isso chancelado, né, pelo imperialismo estrangeiro. Isso tem a ver com tudo que está acontecendo agora, porque o Netanyahu, né, que é o primeiro-ministro de Israel, que é líder do partido da extrema-direita, que é o Likud, anunciou agora que anexaria ainda mais territórios da Palestina.
colocaria mais colonos israelenses dentro desse território palestino. São áreas que já vinham sendo ocupadas, né, pelos colonos israelenses. Já há muito tempo, né, o Netanyahu estimula a expansão dita responsável, né, por expulsar todos os palestinos dessa área, em que hoje estão 132 assentamentos, com mais de 400 mil ocupantes israelenses. E o plano de anexação, né, que havia sido anunciado para esse 1º de julho, foi pactuado pelo Netanyahu e também pelo suposto opositor, o Benny Gantz, que foi o oponente, né, do Likud nessas últimas eleições. Ele é líder do chamado Partido Azul e Branco, com quem o governo agora compartilha uma coalizão e que estão totalmente coordenados com o Trump nessa agressão aos palestinos, né? Exatamente, André. Pois é, cabe a gente lembrar também que essas colônias que você acabou de mencionar, que o Netanyahu agora quer oficialmente, né, englobar como parte do território israelense, elas são justamente aquelas colônias que são localizadas na área C. Né? Para quem não sabe, o Acordo de Oslo, ele separou as colônias e aquela região em disputa entre Israel e a Autoridade Nacional Palestina e, enfim, os territórios palestinos em A, B e C, né? Então, essa área localizada como C é a que está completamente administrada e militarizada por Israel já. Ela abarca cerca de 66% do território de toda a Cisjordânia. As outras áreas, que são a A, são justamente as administradas pela Autoridade Nacional Palestina, né, a ANP, que é o governo aí do Fatah, né, que tem ali um pedacinho minúsculo da Cisjordânia em relação ao que é dominado pelo Estado de Israel, né, e que tem ali sua própria polícia, tem um pouco mais de autonomia, ainda que sofra muito com os bloqueios econômicos, sofra, enfim, com a ausência, né, de qualquer continuidade territorial com a faixa de Gaza. Inclusive tem 2 governos diferentes. Na Autoridade Nacional Palestina você tem o Fatah e na faixa de Gaza já há muitos anos o Hamas, né? Mas, enfim, essa seria a área C. E a área B, que também é administrada pela Autoridade Nacional Palestina, mas sob controle militar do exército israelense. Então, veja que mesmo nas áreas onde oficialmente se tratam de regiões palestinas com autonomia, pretensa autonomia, existe uma presença muito importante, um controle militar por parte de Israel, que na prática impede que haja ali o direito de ir e vir, que haja ali, enfim, qualquer tipo de autonomia mínima para que você possa considerar um território distinto, né? Então, assim, todo o plano do Netanyahu, na realidade, é um salto na anexação muito importante e na oficialização dessa política expansionista dos últimos anos, né? E o fato disso não ter conseguido ser efetuado no dia 1º de julho não deve fazer com que o povo palestino baixe a guarda, porque não significa que o plano deixou de existir. Significa única e exclusivamente que o Trump, que vem sendo historicamente um dos mais abertos apoiadores do expansionismo colonialista israelense contra os palestinos, por estar inserido num momento, né, de grande crise política por conta do coronavírus, e meio às eleições, e meio, enfim, todo o processo doméstico, né, marcado por problemas domésticos que ele enfrenta, acabou deixando em segundo plano a questão de Israel, enfim, e fez com que o Netanyahu aí se visse numa situação de ter que suspendê-lo, mas isso não significa que ele está engavetado, né, até porque a grande questão é que o Netanyahu, ele teme que ele está tentando pressionar o Trump, ele não desistiu da ideia e ele teme que o adiamento da carta branca do Trump à anexação possa terminar tendo o mesmo destino que outras infames promessas que os Estados Unidos vieram fazendo aí sob a boca do Trump, né, como a transferência da embaixada estadunidense a Jerusalém, que é uma afronta que o Bolsonaro também prometeu aqui, né? O Bolsonaro também tinha falado que o primeiro ato de política internacional dele seria a transferência da embaixada brasileira para Jerusalém, né? O que enfim, significa mais um avanço sobre um território que também é reivindicado pelos palestinos, né? E que até o momento não ocorreu. Então, com a crise aberta para o Trump, meio a toda a onda de protestos antirracistas que varreram os Estados Unidos, a crise do coronavírus, né? Com o colapso sanitário, e as incertezas aí eleitorais, o que termina acontecendo é que os intentos expansionistas do Netanyahu seguem ainda mais dependente do desenvolvimento de todos esses fatores
situações de crise nos Estados Unidos, né? Mas isso não significa que está encerrado. Sim, é bom você frisar esse aspecto, porque toda a política do Netanyahu está baseada na agressividade contra o povo palestino. Ele foi eleito inúmeras vezes sobre essa plataforma política, ele sabe que ele precisa entregar à sua base social aquilo que prometeu. Agora, de fato, ele tem alguns problemas importantes internos em duas frentes, especialmente. A primeira delas é não ter ainda o aval dos Estados Unidos e isso impedir que ele leve adiante o plano, né, de aumento das colônias israelenses sem ter o acordo também do Benny Gantz, e sem esse acordo, se ele vai adiante, ele pode romper a coalizão de governo. Isso é uma primeira grande dificuldade. A segunda é que o Netanyahu está enlameado em todo tipo de esquema de corrupção dentro de Israel. Inclusive, ele foi acusado, né, de negociar com um dos jornais mais importantes do território israelense, né, uma cobertura positiva em troca do boicote, né, de um jornal que é concorrente dele. Então, esse conjunto de elementos, eu nem falar aqui, se a gente fosse mencionar os Estados Unidos, poderia fazer referência a todos os problemas da crise econômica mundial, que levaram mais de 40 milhões de novos desempregados nos Estados Unidos, e a grande crise política que se abriu depois do assassinato do George Floyd. É um momento bastante difícil para o imperialismo norte-americano e, consequentemente, para o seu principal aliado no Oriente Médio. Então, isso dificulta todos os planos, como a gente está colocando. Agora, no dia 6 de junho, não só a gente poderia apontar as dificuldades, como também o que a luta de classes representa como obstáculo para os projetos imperialistas dos Estados Unidos e de Israel. Milhares de pessoas nesse dia 6 de junho foram para as ruas, né, protestaram contra a ofensiva israelense sobre a Cisjordânia, mesmo em meio à crise sanitária, né, do coronavírus. Uma pesquisa interna lá em Israel apontou que 44% dos israelenses são contrários a esse novo plano de anexação, e só uma ínfima minoria, né, de 4%, opina que o plano seria uma das prioridades, né, no momento atual. Durante todo o dia também, os palestinos da faixa de Gaza, que está ali localizada a 50 quilômetros da Cisjordânia, se manifestaram e se protestaram contra essa ofensiva do Netanyahu, né, essa proposta. Então, nas ruas, os manifestantes eles levavam lá na faixa de Gaza cartazes com os dizeres não anexação e vidas palestinas importam, né, fazendo uma alusão a esse movimento potente dos Estados Unidos sobre as vidas negras importam, questionando a polícia e o assassinato racista do aparato repressivo nos Estados Unidos. Isso é bem interessante para levar em conta, né, do ponto de vista da luta de classes. Essa sempre foi uma das maiores forças dos palestinos, né? A gente viu em anos anteriores também como eles sempre, invariavelmente, se levantam contra a política colonialista do Estado de Israel, contra a intervenção também do imperialismo estadunidense na região, né? Todos os momentos em que, enfim, você teve guerras travadas pelos Estados Unidos ali na região do Oriente Médio, os palestinos, eles sempre buscam ali chamar atenção também para essa causa que é muito fundamental, uma causa elementar, né? Porque se trata aí, enfim, de uma barbárie, né, de uma política absolutamente inadmissível, assim, levada adiante por Israel e pelos Estados Unidos. Se você imagina, né, a gente está aqui no Brasil, aí de repente votam na ONU que querem fazer um enclave imperialista, sei lá, na região do Brás, em São Paulo. Aí chega aí e tira todo mundo das suas casas e obriga todo mundo a morar, entendeu? Num território que é 5 vezes menor, a mesma quantidade de pessoas. É um caos, né? Quer dizer, é uma coisa, você querer desmembrar a força um povo. Então, assim, é impensável que se tenha uma aceitação em termos históricos do que significou a formação do Estado de Israel, né? E, no entanto, isso é muito interessante, porque quando a gente vê a cobertura dos meios, até parece que os palestinos são malucos, assim, que eles resolveram sair questionando, tacando bomba, porque, enfim, por qual motivo? Por nenhum motivo, porque são bárbaros, é um delírio, né? Mas qualquer olhar minimamente criterioso sobre a história do povo palestino constata que isso é uma propaganda neoliberal absolutamente interessada, porque, por exemplo, basta a gente lembrar que no ano de 2000, quando aconteceu a intifada palestina, a gente viu novamente, né, a disposição de luta desse povo que é incansável, e a gente via crianças, a gente via pessoas muito novas, com pedra nas mãos, questionando a ocupação israelense, muitas delas sendo presas, assim, gerações e gerações
de pessoas combatendo a ocupação israelense sendo presas, né? E mesmo a divisão imposta pelas direções palestinas, né? Porque a gente sabe que tem aquela faixa que está comandada pelo Hamas, que é a faixa de Gaza, né? E os que vivem sob o domínio da Autoridade Nacional Palestina, que é dirigida pelo Fatah, mesmo que eles tenham, enfim, uma separação artificial, estrategicamente colocada, né, ali, isso não impede que os palestinos se levantem e se unifiquem na luta contra a opressão colonialista, né? Então, os palestinos, eles contam realmente com essa longa tradição de luta, e mesmo com tanta repressão, mesmo enfrentando crimes de guerra brutais que Israel já protagonizou, atacando, por exemplo, a faixa de Gaza com armas proibidas até mesmo pelos organismos internacionais, que são organismos imperialistas, como a ONU, né? Eu acho que foi em 2006 ou 2007, se eu não me engano, que houve uma ofensiva em que Israel se utilizou de fósforo branco, que é uma arma química, né, que queima a pele das pessoas, enfim, isso foi um escândalo, e mesmo assim o povo palestino não para de lutar, né? Mas eu acho que é muito importante a gente deixar frisado que para que a luta palestina avance, é muito importante também a gente nomear quem são, de fato, os aliados do povo palestino, né? Que são os trabalhadores e os povos do mundo. Eles acertam muito quando eles levantam lá o mesmo dizer, né, da luta antirracista nos Estados Unidos, porque, de fato, é daí que pode surgir uma unidade forte o suficiente para combater o imperialismo norte-americano, que ataca também os palestinos ao apoiar Israel, e se irmanar com os povos que hoje estão em luta, né? E cabe lembrar que, no marco dessa lógica, né, é óbvio que, em meio às eleições estadunidenses, caso aí se aprofunde a crise com o anúncio de anexação de parte da Cisjordânia, é óbvio que num contexto norte-americano de eleições, muita retórica pode se dar, né? Mas a gente tem que lembrar também que foi o próprio Partido Democrata nos Estados Unidos, durante a presidência do Obama, que aprovou um aumento substancial no orçamento destinado ao Estado de Israel, com o objetivo de seguir armando aí até os dentes, né, os sócios sionistas no Oriente Médio, para combater, inclusive, os próprios palestinos. Então, bem lembrado, sim, porque o próprio candidato a presidente do Partido Democrata, Joe Biden, foi um dos que mais pressionou os congressistas, é o que mais faz campanha para ajudar o governo israelense a seguir com essa agressividade contra os palestinos, né? Pois é, eles, né, já são 38 bilhões de dólares que os Estados Unidos se comprometeram a entregar num período de 10 anos. Há projetos de infraestrutura, projetos de armamento naquela região do mundo, entendeu? Então, assim, isso é um financiamento das pretensões expansionistas e colonialistas de Israel, que estão garantidas, né? Seja pelos democratas, seja pelos republicanos. A gente tem que saber aí que se trata de uma aliança estratégica para os Estados Unidos. E, nesse sentido, quem termina sofrendo o ônus em termos de repressão e negação de direitos democráticos elementares são os palestinos, né? Então, a gente tem uma situação que é bastante convulsiva, tem que ver também como é que a variante Irã vai se localizar aí, né? O Netanyahu, ele segue também aprofundando as tensões com o Irã, acusando o próprio Irã de ter armas nucleares, sendo que eles são a potência mais armada, né, do Oriente Médio, mas enfim, a gente sabe que para o imperialismo são dois pesos, duas medidas, para eles podem tudo e para os povos oprimidos nada, né? É isso que a gente precisa hoje trazer à tona para acabar aí com todo esse cinismo, né, essa hipocrisia das potências imperialistas do Ocidente, que estão armadas aí até os dentes e negam a justa e legítima reivindicação do povo palestino a reaver seu território histórico, né? Sim, e é muito bom resgatar, além da história, né, do que aconteceu com a Palestina, toda essa invasão, essa agressão colonialista e terrorista do Estado de Israel desde o final da Segunda Guerra Mundial contra o território histórico, né, da Palestina. É muito importante lembrar os fatos da luta de classes e da resistência do povo palestino, que sempre batalhou para poder remover esse enclave imperialista do seu território e de todo o Oriente Médio. Então, sim, é muito importante, a gente dedicou esse programa para poder fazer esse combate, né, a todo esse cinismo internacional que permeia a questão Israel-Palestina, para mostrar a importância que tem de apoiar a batalha dos palestinos
contra todo tipo de agressão e contra a própria presença do Estado de Israel no seu território histórico. É bom lembrar que na nossa tradição, no marxismo revolucionário, internacionalmente sempre se apoiou a batalha dos povos oprimidos pela sua emancipação nacional dos opressores, né? O Engels, ele escrevia junto com Marx vários artigos, várias cartas, vários manifestos na década de 1860 para dizer que assim que a classe operária europeia começou a participar do terreno da política, ela poderia resumir a sua palavra de ordem numa só frase, numa simples frase, que é a restauração da Polônia. A Polônia, que naquele momento era um país dividido entre a Rússia, a Prússia e a Áustria, e era completamente submetida a todo tipo de agressão e violência por parte desses estados. Agora a gente pode até fazer um paralelo com essa grande tradição hoje para dizer que é uma batalha de honra da esquerda defender todos os direitos do povo palestino. Então, por isso que nós aqui da Rede Internacional do Esquerdo Diário, que é impulsionada pela fração trotskista, nós defendemos incondicionalmente o direito da autodeterminação do povo palestino, o retorno integral dos palestinos ao seu território histórico, e sabemos que para a reintegração completa de 100% desse território histórico, só poderia se dar sobre as bases de uma Palestina operária e socialista. Nós nos pronunciamos pela derrota do sionismo, pela destruição do Estado racista de Israel, que é o único caminho realista, né, para a convivência harmônica entre árabes e judeus na região. Então, a expulsão do imperialismo do Oriente Médio, uma Palestina como um bastião revolucionário, seria o pior pesadelo, né? Não apenas para o Estado de Israel, mas para todas as burguesias árabes que são colaboracionistas diretas ou indiretas dos planos das grandes potências. Toda essa discussão que a gente vem fazendo agora, por exemplo, é defendida pelos deputados, pelas grandes figuras políticas da frente de esquerda e dos trabalhadores da Argentina, que agora estão sendo acusados pela Organização Sionista Argentina por antissemitismo. E a gente sabe que não tem nada a ver. Você combater o sionismo não significa ser antissemita, pelo contrário, é combater essa asquerosa forma de agressão do Estado de Israel contra o povo árabe e que impede realmente a coexistência pacífica e harmônica dos árabes e dos judeus. Então a gente queria deixar essa mensagem aqui no nosso programa, né, no podcast de hoje. A gente vai finalizando aqui o programa. Agradeço muito a participação da Simone. Chamo todo mundo a poder não só compartilhar esse programa, difundir, mandar suas opiniões para a gente, mas também participar do ato da fração trotskista, né, o ato internacional simultâneo, em homenagem e impulsionando essa grande fúria internacional nos Estados Unidos contra o assassinato do George Floyd, a necessidade de construção de partidos revolucionários, né, a nível internacional. Então, já me despeço da Simone, mais uma vez, muito obrigado por participar do programa e a gente segue aí com o nosso podcast. Obrigada, um abraço para todo mundo.